Essa sala a gente vai falar do eixo de formação e certificação. Então, a gente primeiro vai dar um tempo para todo mundo falar que problemas, que desafios já passou, como é que foi sua formação, o que que conseguiu, o que que não conseguiu, e como vê de forma geral, não precisa ser só a própria experiência. Aí depois a gente dá uma mudada de foco para cada um falar das possíveis soluções. É claro que como não está isso delimitado rigidamente, no meio de uma fala sobre o problema, alguém pode vir falar da solução, mas o foco principal vai ser falar dos problemas. Então vamos lá, Elsa levantou a mão. Diga, Elsa. Conta aí. Primeiro, Então, primeiro cada que um, eu desculpa, queria. gente, desculpa, só mais uma explicação. É bom cada um fazer a autodescrição, né? Porque isso fica também disponível, então que pessoas que não têm, não veem, podem perceber quem somos, entender quem somos. E então começar dizendo o nome, o estado que está e quais as ocupações, quais são as ocupações que exerce, tá? Ih! Ih! Uma lista, né, Elsa? Ih! É praticamente aquela páginas amarelas, né? Aham. Só a gente que é desse tempo sabe. Bom, Isso. meu nome é Elsa Costa, eu sou branca, tô de cabelo, enfim, coque e tal, com óculos, batom vermelho, estou com uma blusa rosa, eh, sou portuguesa, moro no Rio de Janeiro, sou produtora da área de artistas e eventos há 43 anos e atuo nisso direto, com eventos hoje mais na linha dos festivais corporativos e etc. E sou hoje sócia diretora da escola, o IATEC, que é o Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação, que funciona a sua sede no Rio de Janeiro e tem uma filial também em Fortaleza. E esse ano faz 25 anos dedicados à formação de profissionais para o mercado da cultura, do entretenimento em áudio, iluminação, produção, hold, cenografia, enfim, vídeo, uma série de caminhos. Nós somos todos profissionais do mercado que compartilham o que a gente aprendeu. A gente não fez faculdade disso para poder ensinar isso. A nossa faculdade, a nossa escola foi basicamente a estrada. E como vivemos N dificuldades que todos aqui conhecem muito bem, ainda mais nós que viemos lá do início dos anos 80, que é quando verdadeiramente o entretenimento e a cultura tomam um gás, se profissionalizam mais e mais, que a gente viu, né, as dificuldades que enfrentamos, principalmente sem ter formação nenhuma. A gente foi jogado, literalmente, né, vai aí e se vira. É, então, assim, a gente entende que o que a gente conseguiu aprender até então, porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente pode compartilhar para que as pessoas não entrem tão zeradas quanto a gente, né? Hoje, depois que o IATEC acontece, tinha uma outra escola que é a EAV, em São Paulo, que é uma escola também que fez 30 anos, está fazendo 30 anos esse ano, nossos parceiros, mais dedicados ao áudio especificamente, né? Então, nós somos assim praticamente um coletivo de professores. Hoje a gente está recebendo aqui, inclusive, já destaquei isso, o Leandro Zender, que foi nosso aluno e que hoje dá aula na escola, então a gente tem essa preocupação. Então, eu queria meio sugerir a gente tentar, à medida do possível, que a gente traga problemas, mas que tente apontar a solução também, porque eu acho Sim. que a gente fica Adoro. muito, desculpe o termo, no muro das lamentações. E isso é alguma coisa que eu tenho pouca resistência, sabe? Eu não tenho muita facilidade para conviver com uma coisa que é só problema. É, isso, enfim, eu acho que a gente tem que tentar já vislumbrar alguma solução.
Então, por exemplo, no nosso caso, né, nós somos uma escola que vive basicamente da matrícula dos alunos. Nós não temos nenhum tipo de apoio governamental, nenhum tipo de instituição que nos apoie, né? A gente, nem preciso dizer para vocês que depois da pandemia nada voltou ao que era antes, tá? Nós não temos mais o volume que nós tínhamos anteriormente, não temos. Então, muito tem acontecido da gente buscar projetos, né, que possam já, né, dar algum respiro para a escola, né? Eh, então, assim, todas essas possibilidades de fazermos juntos aqui com as nossas instituições, a gente ter parcerias, elas são super bem-vindas, porque ninguém vai nos ajudar a não ser nós mesmos, tá? Uhum. É, olha o slogan que a Ali acabou de dizer que é o slogan da ANT. A outra questão que a gente já levantou, a Elô sabe disso em alguns momentos, no GT de formação, que vinculado ao que eu acabei de dizer, no sentido de que nós não tivemos, grande parte de nós, digo, dos professores, não tivemos formação acadêmica, né? A nossa formação foi e é a estrada, né? É o nosso ofício que nos ensinou e nos ensina. Então, a gente hoje está aí com algumas instituições, né, inclusive institutos federais, abrindo para fazer formações, dar formações semelhantes às nossas. Assim. A gente precisaria que o Ministério da Educação nos entendessem como notório saber. O que aconteceu em jornalismo quando começou a faculdade de jornalismo, tá? Para que a gente possa ser reconhecido como tal, né? Essa é uma coisa que a gente entende que ela é fundamental para isso, né? Também ter linhas de crédito para quem está formando, para instituições como essas que são dedicadas a essa formação, tá? Quando a Uhum. gente fala em regulamentação, a gente tem ligado muito à questão da capacitação, né? A capacitação, se a gente vai fazer uma regulamentação, a gente tem que falar de capacitação. Para poder promover isso, a gente tem que tornar isso acessível para as pessoas. E um outro ponto também, que aí eu já encerro aqui, que é de se criar, de se estudar e ter um currículo base, né? Porque aí o cara fez um curso de iluminação, sai com certificado XPTO de iluminação. Aí o outro fez no. E aí? Todo mundo é iluminador? Todo Uhum. mundo é técnico de som, é produtor musical, é hold, entende? Então, assim, como todas as matérias que existem, elas têm uma ementa, né? Como é que chama isso, Elô? Uma ementa, né? É uma ementa Isso. É, básica, né? Você vai poder sim. ter de uma instituição para outra uma diferença, uma As metodologia e disciplinas, tal. né? Seria isso, ter as Ele disciplinas, pode variar, pode oferecer disciplinas diferentes e tal, mas, basicamente, elas têm que dizer a mesma coisa. Porque senão isso é injusto, é ingrato. É com quem vai se capacitar, com o mercado que vai receber aquilo, tá? Que vai receber esse profissional, e com as instituições que estão dedicadas a isso. Eu falo muito em nome, porque eu entrei para o IATEC quando ele foi inaugurado praticamente um ano depois. São 24 anos que eu vejo gente no mercado formada e que faz uma diferença, entende? E é uma dedicação mesmo. Veja, todo mundo sabe que dar aula não deixa ninguém rico, né? Qualquer um de sim. nós, fazendo qualquer evento, a gente ganha muito mais do que dando aula. Sem dúvida nenhuma. A gente faz isso por um prazer, por uma alegria de compartilhar o que esse mercado nos deu, o que a gente aprendeu com isso. A gente tem paixão pelo que faz. Então, a gente quer também que quem venha esteja minimamente capacitado para chegar no mercado como nós, para não chegar no mercado como nós chegamos.
Esse é basicamente o nosso o objetivo. Eu brinco sempre que eu e o Álvaro, que começamos a dar aula, a gente levou muita porrada, porque os nossos pares diziam: pô, vocês estão botando azeitona na empada dos outros, estão criando. Vocês estão criando concorrência para si mesmo. Gente, olha, eu digo a vocês, hoje eu divido o evento, eu divido o quarto com ex-alunos. Eu tenho muito prazer nisso. Tem eles alunos fazendo agora a Olimpíada em Paris, vários, sabe? Eu tenho muito prazer nisso. Eu tenho muita alegria de vê-los bem-sucedidos, né? Não que isso seja um mérito da escola, né? Porque a gente sabe que não é a escola que faz um profissional. A gente só colabora para isso, mas o proveito que cada um vai tirar é de cada um. Bom, era essa, sim. Desculpe se me alonguei muito. Não, tá ótimo. Temos tempo hoje. Obrigada, Elsa. Gente, eu tenho que escrever ao mesmo tempo. Depois eu vou até pedir, de repente, se você pode me ajudar, Elsa. Quando eu for falar da minha história, você pode escrever e me mandar depois por zap para eu botar no relatório. Mas, enfim, quem quer falar, gente, por favor? Quem quer? Vamos ver, deixa eu ver se alguém. Nádia está dizendo que. Gente, se ninguém fala, eu tento falar. Beleza, Ah, Marquinhos. Marcos! Vamos lá, peraí. Vamos lá, vou tentar me audiodescrever, me ajudem. Sou um homem de 50 anos, sou pardo, né, dentro das especificações que se fala hoje. Uso cabelo curto, meu cabelo está com luzes naturais um pouquinho, brancas, né, aquelas coisas da idade. Uso óculos e estou usando a camiseta e de fundo estou usando uma fotografia de uma aldeia Pataxó, no Rio de Janeiro, que eu gosto muito porque ela representa um lugar de reunião mesmo, para todo mundo ver. Então vamos lá. Gente, eu assim, eu comecei a trabalhar como disse, com os bastidores, ainda adolescente, porque eu tinha muita vontade de fazer mais coisa acontecer onde eu morava e de aprender, né, e para trazer e levar para perto de onde eu morava esse conhecimento mesmo, e assim, para que outras pessoas soubessem, a gente também conseguisse fazer o que se fazia no centro de Brasília. Eu cresci na periferia, né? Moro na Ah, periferia de Brasília ainda. você tá. E- Desculpa, você Então, falou da aldeia no então, Rio de Janeiro, eu achei que você morava no Rio. Você é de não, Brasília. aldeia, é só a Ah, foto que está no fundo. aham, tá. Não, então, assim, era um sonho, era a vontade, que então comecei a trabalhar carregando caixa, né, para ajudar, para, ou seja, me embrenhar ali, entrar no meio das coisas para aprender alguma coisa e, quem sabe, fazer algo, né? Então, fui aprendendo, fazendo algumas coisas e tal, mas com o passar do tempo, pela precarização que era muito grande, né, na época do nosso trabalho, da nossa função, aí eu quis fazer outras coisas, porque aí já arrumando namorada aqui, quase casando, falei, não, isso aí não te dá dinheiro, isso não vai dar para a gente viver junto. Resumindo, é isso. Aí fui para uma aula trabalhar na área de tecnologia, né? E tá, mas nunca larguei essa área, porque primeiro é algo realmente assim, é viciante, é gostoso, né, e tal. E então assim, minha vida esse tempo até hoje foi variando, fazendo alguma coisa aqui e batalhando por outra para sobreviver, né? E aí, como eu falei numa outra reunião que eu participei, que eu não lembro se foi de setorial, dessa setorial da arte técnica, foi que exatamente por essa dificuldade, essa complicação de não ter um curso técnico de alguma coisa assim. Então, até amigos que ficaram melhores ou já tinham um tempo mais, jogava a gente para a sarjeta mesmo, né? Tratando a gente como. Não, você tem que continuar carregando. Não, você nunca vai aprender, você nunca vai ser. E eu, assim, poxa, mesmo aprendendo, falaram, não queria brigar porque, pronto, eles estavam no topo de alguma coisa e tal. Ou seja, então, aí saí de perto. Então, ia, voltava, e até falar para a Elsa, que eu até falei também numa das reuniões, que era um sonho. Quando o IATEC surgiu, ainda era um sonho mesmo. Caramba, eu acho que eu vou poder fazer alguma coisa, mas não podia, por conta de grana, né? Eu falei, caramba, agora eu vou ter um curso independente das pessoas daqui, e daí eu vou poder trabalhar com qualquer um em qualquer lugar.
Não foi o que aconteceu, mas felizmente hoje eu tenho pelo menos um certificado dos mais simples da IATEC, de alguma coisa que eu participei. Fico super feliz. E aí tá, Qual curso que você fez? foi o de consoles digitais e os dois juntos com o que nós fizemos agora. Ó, eu tô muito lerdo, viu? Eu passei no Covid a segunda vez e Caramba. eu tô assim, eu tô tendo umas falhas que nem eu tô entendendo. Aí Ah, eu não você lembro. fez com Renato Munhoz. Isso, Foi isso. aquele curso que teve aí agora, esse ano, não? Isso, os dois, o de consoles Ah, digitais e teve um outro, né? De Eu que acho é esse maravilha. outro? Você sabe, Elsa? É, meu Deus, foi um que foi feito pela Antime, pelo Backstage de Brasília, pelo Labfaz. Pera aí, porque eu tenho aqui, eu acho, faço e falo para vocês aqui, Lab faz que eu tenho tudo organizado. Equipamentos, fundamentos e equipamentos. Áudio para profissionais da técnica. É, foi. Áudio para Foi mais profissionais da técnica. completo. Esse foi mais completo. Isso. E o outro, consoles digitais. Tá, Exatamente. Foram esses legal. dois. Uhum. Então, aí, então, assim, passado o tempo. Trabalhando na área tecnológica, trabalhando na área financeira, administrativa de uma empresa, aí auxiliando em produções culturais, então nunca largando, tive banda e tal, né? Então, conheço um monte de gente. Amanhã tem um almoço marcado com um dos melhores e maiores técnicos para mim do Distrito Federal, que também participou desse curso, fez curso na EATEC uns anos atrás. Um grande amigo, fizemos eletrônica há 30 anos atrás juntos. E então tá, aí veio a pós-graduação, que eu falei, vou voltar para minhas coisas. Nunca ganhei dinheiro mesmo, vou morrer no Vale Peraí, do Securo. só para Ah, organizar meu entendimento. Você fez vai. pós-graduação? Qual foi sua graduação? A minha graduação é em sistemas tecnológicos, sistemas de Ah, internet. tá. Aí após foi a volta, de certa forma, para fazer as coisas que eu mais amo mesmo. O negócio é lidar com a produção áudio e visual, né? Que eu fiz coisas lá há 30 anos atrás e eu falei, "Não, caramba, aí a pós-graduação é produção audiovisual. Então, aí tem minha área com cinema, né? Com curtas, mas tem área com cinema, mas tudo fazendo as coisas que eu amo, que eu adoro. E aí então, recentemente eu estava trabalhando numa empresa federal como terceirizado, como né, operador de produtos audiovisuais e tal. E aí, então, o porquê de eu estar aqui é para ver se eu ajudo com essa minha história e com que as vontades que eu tenho, que é exatamente o que a Elsa falou aí. Eu, sabe assim, eu sempre quis aprender para que outros pudessem aprender e pudessem ter mais 200 Marcões, 200 milhões de pessoas melhor que o Marcão. Mas que a gente nunca dependesse, sabe, dos outros, não sofresse como eu sofri. Poxa, eu queria tanto, estou tão apaixonado, amo tanto, e poderíamos ter mais técnicos maravilhosos, mais técnicos humanos, menos técnicos babaca, mesmo que tem um monte, mas tem muitos maravilhosos, em todas as áreas. Isso, a minha batalha é por todas as áreas. Né? Mas essa que eu amo. Então, assim, Uhum. eu falaria sempre com paixão. Tenho uma ideia de pesquisa de mestrado de áudio, que um dia, quem sabe, se eu achar tempo, eu vou batalhar por ela, que é exatamente para mostrar às pessoas, gente, isso aqui é uma das coisas mais fenomenais que existe na face da Terra, mas a gente tem que estudar, porque a gente tem que aprender não só a parte técnica, mas inclusive mostrar para o ser humano o que o áudio é na vida dele, que é a minha paixão, o áudio, né? Então, e aí essa coisa de que o LabFaz está fazendo, eu fiquei super empolgado, porque eu falei, caramba, e que complementando o que a Elsa falou, né? Levar isso para mais gente. A gente precisa de mais gente para ter mais produtos com maior qualidade, para a gente não ter que ficar buscando fora, nem fora de Brasília, nem fora do Brasil, né? E também para que as pessoas consigam sobreviver realmente fazendo isso com grande capacidade técnica e com a grande qualidade. Então, você é um sonhador, um cara com vontade aqui, querendo ajudar no que for possível, cutucar no que for possível, chorar no que for preciso, e a gente batalhar junto por tudo isso que está sendo feito pela Anti-Labfaz e com vocês que também já têm mais estrada e mais experiência. É isso aí. Ai, muito obrigada, Marcão. Eu estou aqui lembrando que a gente, antes de começar o fórum setorial, a gente fez algumas. Quais são as grandes perguntas disso? Quer dizer, uma das perguntas vocês todos estão falando, respondendo qual foi a formação de vocês, se as dificuldades. Eu estou fazendo esse comentário para geral, tá? Se as dificuldades eram de acesso a outros cursos,
ou por falta de dinheiro, ou por falta de espaço, por distância, porque não tinha próximo de si. Eh, e a questão de bibliografia, se dentro do seu trabalho, se havia bibliografia disponível, se você tinha acesso, se conhece, porque é muito difícil haver, né, bibliografia na parte técnica, quer dizer, em cenografia hoje em dia já tem bastante, em luz já tem bastante, eu estou No falando já um Brasil, pouco. né? Sim, sim, porque, mas nós temos um modo de fazer brasileiro que, de certa maneira, a gente tem o brasileiro tem uma certa síndrome do vira-lata, de achar que tudo que a gente faz é pior. A gente faz, por falta de mais recursos técnicos e financeiros, a gente faz coisas de improviso que são de uma riqueza, de um poder, né? Então, a gente registrar esse modo de fazer brasileiro, isso é uma coisa muito importante. Já estou eu aqui falando antes da minha hora. A gente poder produzir bibliografia também, mas eu queria saber de vocês que falaram, se vocês encontravam nas áreas de vocês bibliografia, tanto Elsa como o Marcão. Aí, até assim, você vê que na minha história eu contei, só faltou, acho que isso aí do que você falou mesmo. Aham, Encontrava uma coisa ou outra com um amigo, aí batalhava muito para fazer uma fotocópia. Então, aqui para a gente que morava na periferia, era ver se tinha algum amigo lá no que trabalhava na Esplanada dos Ministérios. Aí, um que arrumava um livro, pedia para fazer um xerox. Eu lembro do livro do Cisne. Era, poxa, caramba, eu consegui uma cópia disso há 20, 30 anos atrás. Então, não tinha, nunca tivemos material fácil. Nunca tivemos da minha época, né? Hoje, claro, hoje está mais fácil de ter, mas era complicado, muito complicado. uhum, uhum. E Obrigada, nem, querido. desculpa, e claro, e aqui no DF nem cursos, né? Nem cursos, nem técnicos, nem cursos livres também, essa era a coisa mais difícil de ter também para nós. Uhum. Obrigada, querido. Quem quer falar, gente? Eu vou ajudar a provocar as pessoas, falar o nome das pessoas. É isso, boa. Bora, Daniel, Eu, você tá po- com a câmera aí, Daniel? Vambora. A Nádia está inscrita? Eu falo eu depois posso dela. falar logo, até porque aqui em casa é complicado por conta do horário de criança. Tá Então, meu nome é bom, Nádia, eu não vou poder abrir a câmera porque eu tá estou com os bom, minutos. tranquilo. Meu nome é Nádia Pinheiro, né? Eu sou professora da Universidade Estadual do Piauí, sou da área de acessibilidade. Eu sou casada com um músico, né? Host, produtor de palco, baterista, Desculpa, percussionista. você é E casada aí com quem? Desculpa, eu não te ouvi. Tá. Meu marido é músico, ele é host, produtor Ah, de palco, ele é baterista, percussionista. E antes de conhecer ele, eu sempre trabalhei na área de acessibilidade. E quando a gente se conheceu, a gente começou. Eu sempre trabalhei, sempre foi do meio da música, minha irmã também é musicista. E a gente tinha sempre esse projeto de. Ele trabalha com, né, ele é luthier também, trabalhou muitos anos em loja de instrumento musical, então ele tinha esse projeto de a gente montar uma coisa de concertos, de trabalhar com instrumento musical, porque ele tem essa habilidade de estar sempre consertando, reformando, recuperando, né? Então, assim, ele é daqueles que quando o cara tá tocando, tá solando a guitarra, a corda rompeu, ele vai lá e troca a corda enquanto o cara tá solando. Então, essas coisas bem loucas. Então, eu vim perceber que tinha um ramo para a gente entrar associando a acessibilidade com essa parte de produção musical. E eu comecei a estudar. Na pandemia, como eu sempre fui, né, do backstage, por conta que tinha familiares da área, eu comecei a estudar a parte de produção, especificamente a parte de acessibilidade de produção. E eu observei que tinha essa lacuna, né, na formação. Eu estava ouvindo a Elsa falando, eu pensando, meu Deus, é tudo que eu sempre pensava. Eu vi uma coisa e falava, isso aqui pode ser feito de uma outra forma, né? Eu vi a pessoa sofrendo, eu falei, não, mas você precisava sofrer para aprender isso, porque a minha vida inteira foi eu estudo, eu vejo uma situação, eu estudo aquela situação, eu planejo aquela situação e eu vou lá e executo. E nessa área tinha muito aquilo que ela estava falando, você aprende na estrada, você aprende sofrendo, e aquilo me deixava muito mobilizada. E aí eu comecei a construir, junto com as pessoas da área, né, fiz algumas consultorias e tudo, construir projetos de formação específica para aquelas áreas e principalmente na parte de host, produção de palco, desde o perfil de trabalho em equipe, avaliação de demanda, elaboração de projetos, até a parte de execução realmente de espetáculos, tanto dentro das diversas linhas artísticas, né? Então, atualmente,
eu sou dos diversos núcleos de equidade e também dou consultoria de acessibilidade nessas áreas, mas também na parte de análise de comportamento, sou analista de comportamento. Então, eu estudo a situação, a demanda, faço o projeto de acordo com aquela demanda, de acordo com os editais. Então, o que eu sempre, a minha participação, vamos dizer, o meu interesse, né, a minha paixão dentro da área é a área de planejamento, é a área de formação, é a área de capacitação. Eu costumo dizer, olha, você não precisa aprender queimando fonte, né? Existe toda uma construção dentro dessa área que pode otimizar esse processo, que pode dar qualificação para essas pessoas, valorização, agregar valor, né? Eu vejo o Marcão falando aqui, realmente é muito essa realidade. Se você não tem um diploma, se você não tem aquilo, as pessoas elas não te dão esse valor. Então, assim, eu vejo, gente, é a questão mesmo da construção da oportunidade. Não é o diploma que vai fazer aquela pessoa ter o talento que ela tá, porque são artistas. Eu acompanho toda essa discussão da diferença. Artes técnicas, áreas técnicas, inclusive eu coloquei no grupo uma vez. Aí a pessoa foi me explicar o que é as diferenças. Eu falei, não, amiga, eu sei. Mas imagina por que é que escolheram o nome artes? Por que é que dos diversos profissionais da área, do montante de profissionais da área, por que que a maior parte se identifica com esse nome artes? Porque provavelmente eles passaram por tudo isso, né? São artistas incríveis, né? Profissionais incríveis, mas que têm, né, na questão da produção, da formação, um entrave. Então, assim, eu acho o papel, eu conheço a IATEC, sempre acompanho, e outras escolas, então eu fico assim, é importante que você tenha isso, tanto que o Eduardo hoje ele faz licenciatura em música, e aí eu digo, olha, é claro que todos nós que precisamos batalhar muito, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, mas sempre na área de educação. E eu entendo que assim, isso é importante, mas é chegado o momento da gente dizer, olha, as próximas gerações, elas não precisam passar por isso, né? Eu vejo Uhum. você falando assim, ah, quem dá aula não ganha dinheiro. Eu entendo perfeitamente, mas você não quer que os outros passem por aquilo que você passou, né? Você quer que para as próximas gerações elas avancem nessa área, né? Elas se capacitem. Eu acabei de fazer um curso de cerimonial e para eventos oficiais, né? Aí as pessoas olhavam assim, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você acha que eu vou escrever sobre uma coisa que eu não entenda? Como assim? Como eu posso falar de uma coisa que eu não sei, que eu não conheço? Então, eu sou de acompanhar o Edu desde sempre, carregando instrumento, fazendo back, assessorando. E aí eu estou sempre dentro dessa perspectiva do estudo mesmo, dessa formação. Então, eu escolhi eu estou tentando sempre participar de todos os momentos, mas como a gente tem 5 filhos, Ah, né? nossa, 3 que moram conosco e o mais novo, que tem 2, fez 3 agora. É caramba. muito complicado, mas a gente tenta estar sempre dentro do estou no GT da FUNASH justamente para poder construir essa discussão. E a minha área, ela entra também dentro dessa perspectiva da acessibilidade, não só da acessibilidade para pessoas com deficiência ou público-alvo da educação especial, mas acessibilidade para a equidade, dentro das políticas de ações afirmativas mesmo. Mas é isso, eu gostaria de agradecer, acho muito importante a fala de vocês. Ela contempla tudo o que eu acredito, e eu sempre acho que existe uma forma melhor e menos sofrida de você fazer aquilo ali. E a parte de pré-produção, para mim, essa é importantíssima e ela comporta essa questão da formação mesmo. Se eu não sei, eu vou estudar para aprender. Muito bom, muito bom. Nádia, conta com a gente, tá? Com certeza, eu sempre acompanho. Eu estava falando justamente isso, só que você estava falando. Eu tenho de ensino superior 21 anos, né? E aí eu É, sempre digo, gente, é um desafio muito grande. Você está sempre tentando construir. Então, os cursos que a gente tem alguns projetos da Paulo Gustavo aprovados, mas do nosso grupo mesmo da banda, né? E um dos projetos é o curso de rol de produção de palco. E aí, a gente vai dar agora, a gente está em negociação com a Secretaria de Assistência Social para ministrar esse curso para adolescentes em situação de abrigo que estão se desligando dos abrigos, né? E vão ser colocados na rua, porque não tem política uhum. pública para esses adolescentes. E aí a gente está trabalhando para fazer a pré-produção desse material. E eu, inclusive, assisti várias aulas de vocês abertas sobre som e iluminação, achei isso maravilhosas. As aulas do começo do ano foram muito boas, sim. E aulas da onde que você disse que assistiu às aulas abertas?
Da Elsa, da IATEC, Da eles Elsa, fizeram do várias IATEC. aulas shows, assim, muito Que legais, legal, e teve uma, legal, teve uma legal. que era de um físico, né? Gente, eu fiquei assim, apaixonada, porque o Edu disse assim, a gente junta, porque ele é muito prático, eu já sou muito teórica, não no sentido só teórico, mas eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso ir atrás, né? Eu tenho Aham. cursos que eu faço que ele não faz. E aí, quando eu vi que era um físico, meu Deus, eu preciso assistir essa Que aula, eu assisti, massa, achei que maravilhoso. massa. Me Então, conta uma Nádia, uma coisa. coisa que a gente tem feito muito é projeto, e principalmente com isso de hold, com AfroReg, com projetos, né? Porque esse é um curso que, mesmo quem quer fazer, às vezes não tem grana, mesmo sendo um valor baixo, são pessoas que não têm esse dinheiro para dar. Então, esse é um dos cursos que a gente mais procura linkar com o projeto. Porque a pessoa chegar com o certificado da Elsa, da Heloísa, do Marcos, é uma coisa. Outra coisa é chegar com um certificado de uma escola, né, que tem a tradição que tem, sabe? Faz muita diferença. Eu tenho muito testemunho de gente que chegou num lugar e aí, quando disse que tinha fez, sabe? Foi contemplado ali com a vaga e tudo mais, tá? Então, conta com a gente quer muito ajudar nesse sentido, tá bom? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Nádia. Você fez graduação? Sim, eu sou licenciada em psicologia no doutorado em educação especial. Desculpa, falhou tua voz. Um instantinho. Você é graduada em quê? É licenciada em quê? Ixi, sumiu sua voz. Isso, um instante, é porque eu tirei o Ah, fone. tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Vou colocar aqui. Eu sou bacharel e licenciada em psicologia, eu sou psicóloga, e o Ah, meu mestrado e doutorado em educação especial. Então, eu sou da área de acessibilidade, tanto na parte de pesquisa quanto na parte de intervenção. Mas a minha abordagem é análise de comportamento, e a parte do trabalho na produção, a minha formação em produção cultural, é tanto na uhum, parte de acessibilidade, Universidade Estadual do Piauí, sei, que tanto na legal. parte de acessibilidade, mas mais voltada para a política de ações afirmativas, e Aham, também na área de produção, de pré-produção, né? A parte de projetos, pré-produção, análise e demanda. uhum. O seu mestrado foi. Mestrado e doutorado você fez? Foi na UFSCar, a Federal de São Carlos, em Educação Especial. Universidade de São Carlos. Isso é estado de São Paulo, né? Isso, morei 6 anos lá. Ah, tá. Legal. Para a Universidade de São Carlos foi o mestrado e doutorado. Tá, Luiz, o legal. Daniel se inscreveu para falar e depois a Nádia Luciane. Obrigada, querida. Daniel, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Eu sou Daniel, um homem branco com cabelo castanho, olhos verdes. Agora estou vestindo uma blusa cinza, porque esfriou aqui. E estou num escritório com um fundo branco. Eu estou falando de Campinas, São Paulo. É, Quer fazer, Nádia? Sua Não, 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 audiodescrição? Dani, pode continuar, É, Tá bom. depois você faz a sua, Nádia. Obrigada. E, bom, eu sou ator, acrobata e técnico geral das artes da cena, multifuncional. Estou com 25 anos de trajetória, iniciei profissionalmente em 99, não tenho formação acadêmica, minha formação ela vem da prática e depois fazendo cursos e finalmente passando pela prova do SATED, pelas documentações e tudo. Então, profissionalmente eu existo a partir ali do SATED, enquanto registro profissional, né? E, bom, eu sempre fui da cena, mas também esse faz tudo fora nos bastidores. É, para além do som, luz, projeção, cenário, que geralmente são os mais conhecidos, né? Eu Aham, tenho me especializado também. Ah, desculpa. Então, em 99 eu começo como ator, sigo minha formação por aí. Em 2009, conheço as técnicas circenses, enquanto técnica mesmo, já fazia antes é, muita loucura aí, me pendurando em lugares, fazendo coisas, piruetas, e a partir de 2009 vem as técnicas realmente.
iniciei e treino com um pessoal aqui em Barão Geraldo, Campinas, que é a família Brad Ortani, e é uma família tradicional que circulou muito tempo e depois resolveu parar e montar uma escola. Como é o nome da família? Brad Ortani. Brad, com B de bola? Brad, Brad. B-R-E-D, Aham. e Ortani com Y no final. Tá, obrigada. Uhum. E em 2012 iniciei trabalhos profissionais também como rigger, que é um nome que a gente pega emprestado do estrangeiro aí, que é para essa pessoa que faz a montagem de aéreos, sejam de estruturas, de sistemas de içamento, de ancoragens em geral. E o rigger artístico, ele é a pessoa que faz as montagens, por exemplo, em circo, teatro, dança, que faz os efeitos de voos, ou mesmo as estruturas que vão permitir com que isso tudo seja feito. Então, eu tenho como padrão, quando eu percebo na minha trajetória, sempre ter um conhecimento empírico e depois inicia na atividade, a atividade vai retroalimentando aquele conhecimento, trazendo um conhecimento um pouco mais técnico, e depois de já estar na área, de já estar atuando naquela área e de já estar exercendo a profissão e buscar informações e conhecimentos técnicos que sejam aí um pouco mais formatados, né? Isso foi, entendo que em todas as profissões que eu fui desenvolvendo dentro das artes. Hoje, inclusive, tenho tido várias conversas por conta de permear diversas áreas artísticas, principalmente teatro e circo, mas muitas vezes na dança também. Tenho tentado chamar sempre de artes e não ficar setorizando teatro, circo, dança, que são os lugares que eu mais atuo, porque eu tenho entendido que dentro das áreas técnicas, as nossas questões são as mesmas em qualquer uma das linguagens. Se a gente está falando da iluminação, se a gente está falando da sonorização, se a gente vai falar do trabalho em altura, vai falar da cenografia, e todos esses trabalhos técnicos, eles têm nas diversas linguagens as mesmas questões. Então, eu, como tenho me especializado mais como rigger, por exemplo, vou começar a falar um pouquinho aqui, mas é possível que eu desvie muitas vezes e fale um pouquinho como iluminador, um pouquinho como eh, sonoplasta e tudo mais. Nessas áreas de som e luz, por exemplo, desde que se iniciou o processo de digitalização, eu percebo que eu fui ficando um pouco para trás. Eu, no meio digital, desde que o analógico se transformou em digital, eu fui percebendo mais as divisões dentro das áreas. Então, por exemplo, hoje, como iluminação, eu até crio uma luz ou outra, mas eu não me considero um iluminador, criador. Mas eu sei fazer a montagem, sei fazer a afinação, sei fazer a operação, mas sou fraco na programação, por exemplo. Então, só aqui pegando uma área, por exemplo, eu acho que a gente já tem, quando a gente for falar de formação, por exemplo, a gente já tem uma profissão que você já tem 4 vertentes muito diferentes e que na prática a gente aprende tudo junto, mas hoje em dia a gente já percebe que se a gente não tiver uma formação, um conteúdo formativo mais especializado, a gente vai ficando fora, né? Como eu disse, por exemplo, na parte de programação, que hoje é a principal parte ali que eu vejo há muitos amigos fazendo, eu apanho um pouco, eu levo um tempo diante da mesa para entender como é que grava, como é que apaga, o que que é, onde vai a cena, onde vai o sub, onde vai o quê. Então, na parte de sonorização, por exemplo, se eu não estudar muito uma mesa antes, se eu não souber qual é a mesa antes, para eu ter uma estudada nela antes, quando eu chego ali, algo que seria muito simples de tentar uma equalização, eu fico apanhando, porque até eu entrar no menu dela e saber onde está cada coisa. Então, eu entendo hoje, por exemplo, que nessas áreas que eu sou operador,
operador de som, operador de luz, montador, mas não sou um técnico. E diferente do que eu tenho feito, por exemplo, como rigger, que desde 2012 eu tenho também tentado, aliás, desde 2012 eu comecei mais na área profissionalmente, fazendo montagens de aéreos, montando equipamento, montando sistema de redução de carga, montando várias coisas para espetáculos meus e de companheiros e de amigos e de outros grupos. Mas desde 2022 eu venho buscando outras formas de ter mais credibilidade, inclusive nessa formação. Porque eu percebi que em algum momento eu fazia o que todo mundo faz no início, que são as suas loucuras. Vai se pendurando, põe uma cadeirinha, coloca ali um talabarte e um gancho e vai se pendurando e assim. Mas, enfim, existem maneiras de se fazer isso, né? Então, de 2022 eu fui buscar formação como bombeiro civil, e de 23 e 24, que foi 1 ano e meio de curso, me formei esse ano, fui buscar formação como técnico em segurança do trabalho. E tenho ido buscar outros cursos em paralelo, que são de inspeção de equipamentos. Agora estou me formando IRATA, que é por acesso por cordas. Enfim, buscando diversas formações. Como é que chama esse E acesso nem, por cordas? é, é uma, é uma Não, É você uma falou linha uma de trabalho e expressão. acesso por cordas que é a IRATA. Irata, tá, IRATA. tá. Tem outras linhas de trabalho, né? Mas a IRATA é a que eu estou buscando. E aí ela tem N1, N2, N3, que são níveis de formação e o que cada um tem que saber e executar em cada uma desses níveis e tal. Mas, enfim, em todas essas formações que eu busco, uma leva 3 meses, outra 1 ano e meio, outra mais 40 horas, mais 200 horas. Em tudo isso, nenhuma delas fala sobre o que a gente precisa fazer no circo, no teatro, na dança. Nós temos normas muito específicas hoje, né, no Brasil. Uma é a norma regulamentadora que a maioria aí deve conhecer como NR35, que é a norma que diz do trabalho em altura. Então, no curso de técnico de segurança do trabalho, conversando ali com os professores, a minha formação foi no Senac, e o Senac tem um conceito de projeto integrador, que é o que representa o TCC, para o trabalho de conclusão de curso, né? E nesse projeto integrador eu fui justo falar sobre o trabalho em altura nas artes. E por que nas artes? Por conta daquilo que eu falei no início, que qualquer uma das vertentes aí, das linguagens, teatro, circo, dança, a gente vai encontrar o mesmo problema do trabalho em altura. Uhum. E aí, nas discussões, a gente percebeu isso, assim, a NR35 é uma norma mãe, que é uma norma que rege todos os trabalhos em altura no país. Só que por ela ser uma norma que rege tudo, ela não atende especificações. Então, nas artes, por exemplo, não tem especificações que ela vai atender. E aí eu fui buscar alguns paralelos, alguns estudos de quais são os trabalhos em altura no país. A gente tem uma série de trabalhos profissionais. Dentro desses trabalhos profissionais, é, a gente vai ver ali trabalhos na construção civil, no acesso por cordas, no resgate técnico, na arboricultura, enfim. Cada uma desses trabalhos profissionais, ela tem uma norma específica, e ela não é uma norma regulamentadora, ela é uma norma técnica, né, uma norma brasileira, as chamadas NBRs, que estão dentro da ABNT. E cada uma dessas áreas tem uma NBR. Quando a gente vai falar de outro segmento, que é o turismo de aventura, dentro das técnicas verticais, cada uma das técnicas de arvorismo, cachoeirismo, canioísmo, escalada, espeleoturismo, cada uma delas vai ter a sua NBR. E um terceiro segmento que a gente tem de trabalho em altura no país são os esportes. Só que esses não estão dentro da NR35, ou seja, dessa norma mãe, porque elas não são regidas pela ótica do trabalho, e sim pela ótica do Conselho Federal de Educação Física.
Então, os esportes, seja na modalidade olímpica ou ginástica esportiva, elas estão fora. E aí, o que que eu faço? A gente tem esses 3 segmentos, onde 2 estão dentro de uma norma regulamentadora e outra é por um conselho de educação física. E aí a gente foi, então, traçar, assim, quais são os trabalhos dentro das artes. A primeira coisa seria a gente separar o que é técnico, enquanto, pessoa que monta toda a estrutura, e o que é artístico, o artista que usufrui deste trabalho todo montado. Eh eu vou tentar dar uma resumida, desculpa, falei demais. O que a gente chegou ali à conclusão, que foi o grande quê, e eu acho que a grande contribuição nesse trabalho, foi que é necessário se criar, do mesmo jeito que outras frentes, outras, profissões têm as suas normas técnicas, dentro das artes, a gente precisa de uma norma técnica específica. E a briga agora passa a ser essa, assim, como ir a Brasília e começar a brigar por uma nova normativa. Uma nova normativa que fale sobre a formação, como a gente forma técnicos, como a gente forma artistas que vão saber o que precisam fazer em cena com esses elementos que são técnicos. Ou Desculpa, seja, a gente vai ter que falar de capa. desculpa, eu vou te Sim? interromper só um segundo, porque eu perdi uma palavra aqui e a frase vai ficar sem sentido. Você disse Tá? que é importante ir a Brasília brigar por nova normativa, foi isso? Por uma Me nova veio normativa. normativa, tá. Lembrei, Entendo tá. que Entendo e entendi junto a outros profissionais aqui, que as normas que existem, seja ela a norma regulamentadora mãe, que é a NR35, ela não atende especificidades das artes. Então é necessário que exista uma norma técnica para as artes. Uma norma técnica que traga qual é o tipo de capacitação, o tipo de qualificação que vai se tratar de cada um desses profissionais, seja ele um profissional básico, seja ele um líder, um chefe, ou seja, a gente já tem, referências em outras normas técnicas que a gente pode, inclusive, trazer para as artes. A gente tem que falar de formalização de processos, de criação de procedimentos, procedimentos operacionais, tudo isso a gente tem em diferentes normas técnicas, mas nenhuma delas é voltada para as artes. É importante que nas artes a gente entenda, por exemplo, os diferentes espaços. Uma coisa é montar no circo, outra coisa é montar no teatro, outra coisa é montar num ginásio, outra coisa é numa escola de dança que usa um aparelho aéreo. Enfim, cada um dos espaços, eles necessitam ter procedimentos diferentes. Quando a gente fala do artista em cena, a gente tem artistas que se assemelham a a um usuário do turismo, por exemplo. Numa dança, a pessoa pode estar com a cadeirinha, ela vai ser clicada e tem lá atrás, lá fora, um técnico que sobe e desce essa pessoa para ela fazer a sua dança vertical, mas ela especificamente não precisa conhecer do equipamento. Ou a gente tem um artista diferente que ela faz a sua troca de aparelho em cena, essa precisa ter um outro tipo de conhecimento técnico de um mosquetão, de uma corda, de um sistema, de içamento. Ou a gente tem um artista que, diferente ainda, ele se assemelha muito mais a um esportista, onde o seu principal equipamento de segurança vai ser o seu conhecimento da própria habilidade, do que necessariamente ela ter uma cadeirinha, um mosquetão, algo prendendo. Imagina uma pessoa na lira ter que se prender com uma cadeirinha, ela se enforca naquele mosquetão Sim. e naquela corda, em vez dela conseguir fazer necessariamente a sua arte. Enfim, Uhum. eu trouxe aqui uma série de coisas que eu acho que eu venho debatendo com outros profissionais, Aham, muito mais ligados à área do trabalho em altura, é onde eu vou aham, também, passa muito pelos iluminadores, pelos sonoplastas, quando uhum, a gente tem que acessar altura para trabalhar com os refletores, ou acessar altura para subir e descer caixa. Na parte de cenografia, tenho atuado bastante com outros grupos, exatamente para poder pendurar cenários e tudo mais. Como aqui
eu fico imaginando que na parte técnica, cada um vai falar um pouquinho daquela área que mais atua, né? Por exemplo, ali no IATEC já vem muito dessas áreas técnicas que a Elsa falou, da parte mais de som, de luz, esse tipo de coisa. É, eu entendo que todas essas áreas, elas não nos trazem, hoje a gente não tem uma norma técnica ou não temos normas técnicas, já que nós vamos ter que falar de diferentes habilidades, que Uhum. trazem o que é necessário para este profissional que vai se capacitar. Hoje é muito comum, no país todo, a gente iniciar na área por um conhecimento empírico, que a gente foi aprendendo ali na raça, para depois ir buscar conhecimento técnico. E geralmente isso se esbarra quando um contratante começa a te exigir algo que você não tem. Muitas vezes um certificado, muitas vezes um diploma, esse tipo de coisa. Então, como é que a gente consegue criar, dentro de coisas que já existem, dentro de coisas que precisam ser novas, como é que a gente consegue criar novas formações, novos tipos de formações para atender tantos profissionais, alguns que já estão no mercado, mas muitas vezes não possuem um diploma e um certificado. Ele é um profissional extremamente gabaritado, mas ele muitas vezes morre no papel, não tem aquele papel para ser apresentado. Ou seja, eu não sei se são parcerias com o MEC, não sei se é o próprio Ministério do Trabalho que teria que discutir isso, mas hoje já existem muitos centros de formação que eu não sei, desconheço, né, exatamente as especificidades de cada centro de formação desse, mas existem muitas escolas que não podem emitir um certificado que vai ser ali de nível técnico, por exemplo. E eu acho que isso deveria se começar a pensar em existir, ou seja, do mesmo jeito que na cultura popular nós temos mestres e mestras, como é que na área técnica a gente tem pessoas de notório saber que estão fazendo as coisas aí e, e falta muito pouco. Essa pessoa precisa ser certificada por algum órgão para poder certificar? Então, onde é isso? Onde é que está isso? Acho que essa é uma das coisas. Outras são os novos que vêm. Como a gente pode criar normas técnicas para certificar essas pessoas? Vou parar Daniel, por aqui, querido, desculpa. Valeu, gente. não, é muito importante tudo que você fala, a gente fica encantado, mas eu acho que temos até mais gente do que tinha no início na sala, né? Então, e a gente às 9 tem que voltar, ainda falta falar das soluções, por mais que todo mundo está falando um pouquinho das soluções. Quem é o próximo inscrito, Marcão? Heloísa, não, ninguém mais. A Nádia. A Nádia. Nádia Cadê? Luciane. Oi, Só, deixa Nádia. eu só falar uma coisa rápido. Fala, Que fala. tudo que o Daniel falou, a Ante, nesse momento, tem nos proporcionado. Ele tinha que estar com a gente desde o início, nessas discussões. Tudo que ele falou aí dessa regulamentação, dessa briga, tá sendo construído. Tá? E depois ele tem que busca ficar mais próximo de tudo isso aqui, porque eu também estou aprendendo um monte de coisa, e um monte que você falou, a gente está batalhando junto. Isso aí, estamos juntando as ideias. O Gabriel falou de Gabriel Carreiro, agora, só que a Nádia Luciane se inscreveu antes, né, Nádia? Cadê você? Tô aqui, tô aqui. Oi, Você gente, vai vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? ouvindo, tô procurando sua imagem aqui, porque eu tô com a tela dividida ao meio para poder escrever. Achei. Tudo bom, Nádia? Ah, tudo bom, Elô? Quanto tempo? Pois é. Então, gente, eu só queria fazer uma fala rápida em nome até estou escrevendo agora o resumo, eu vou apresentar esse artigo, um artigo no encontro da Abrace, na reunião científica da Abrace, que vai ter agora em setembro. E aí eu estou escrevendo um artigo que fala da democratização, capacitação, inclusão e aperfeiçoamento da técnica em iluminação cênica no Brasil. Eu me apresentando muito rapidamente, eu sou uma mulher branca, mais para parda, uso óculos, estou de cabelo preso agora, com uma blusa de frio, porque aqui no sul está frio demais, bege, e estou na minha sala de casa com uma porta-janela ao fundo.
Eu sou professora universitária há mais de 30 anos na área da iluminação cênica, eu dou aula de iluminação cênica na Unespar, antiga Faculdade de Artes do Paraná, que hoje faz parte da Universidade Estadual do Paraná, e estou justamente escrevendo esse artigo para falar um pouco da história desse agrupamento de pessoas, de profissionais da iluminação cênica, desde 2004. É uma história super longa que começou com um grupo de estudos criado pelo Milton Bolfante, de São Paulo, por e-mail. A gente tinha um grupo de e-mail, ainda não tinha WhatsApp, não tinha várias outras tecnologias que foram surgindo depois. E esse grupo chegou a quase 300 pessoas. A partir dele, a gente criou a ABRIC, que é a Associação Brasileira de Iluminação Cênica, que depois virou o Centro Brasileiro da OISTAT, da Organização Internacional de Cenógrafos, Técnicos e Arquitetos de Teatro. Então, assim, é uma história que vem se construindo. Eu acho que um momento super importante foi a pandemia, né? O isolamento decorrente da pandemia, que fez com que a gente se conectasse ainda mais virtualmente e criou essa união nacional, que antes as coisas eram muito mais regionais, digamos assim, e a gente conseguiu chegar nesse ponto de conexão nacional. A minha fala, eu achei muito legal escutar o Daniel, escutar o Marcão, e, enfim, a Nádia, porque a gente começa a ter realidades. A Elô sabe, a gente fez um trabalho super grande no Grafias da Cena, tentando entender esse panorama nacional de tantos, de tantas partes do Brasil que a gente até então não ouvia, principalmente para a participação na Quadrienal de Praga, de 2023, mas é muito gostoso a gente começar a compartilhar, a conhecer, a saber o que acontece em várias partes do Brasil, além da nossa própria região, né? Eu sou daqui da região sul e é muito gostoso esse contato com outras regiões. Esse movimento, falo principalmente do movimento acadêmico, que aconteceu a partir da criação da ABRIC, da Associação Brasileira de Iluminação Cênica, acabou unindo pesquisadores, pesquisadoras e profissionais de algumas partes específicas do Brasil, né? Então, a UDESC, lá em Santa Catarina, a UFRN, com o professor Sávio Araújo, no Rio Grande do Norte, a UFO, né? A Universidade Federal de Uberlândia, Campinas, a USP. Então, algumas instituições, a UFRJ, algumas instituições acadêmicas que começaram a ter iniciativas de projetos de extensão, laboratórios de iluminação cênica nessas instituições, com o objetivo justamente de fomentar a grande, não sei se todo mundo conhece essa particularidade das universidades brasileiras, que é a extensão, que forma, né, um dos tripés do ensino superior no Brasil, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E um dos objetivos da extensão é justamente chegar na comunidade em geral. Então, essas demandas de formação, essas demandas de adequação, né? Como o Daniel falou, adequação das normas regulamentadoras para as nossas características, adequação de cursos, adequação de formações específicas. Eu acho que um caminho muito legal é a extensão universitária. A gente tem uma ampliação muito grande das pesquisas em iluminação cênica particularmente, mas também é possível que isso se expanda para outras áreas, né? A área do figurino, a área do som, para além, né, do que eu conheço. O meu universo é muito o universo da iluminação. Mas eu acho que a extensão universitária é um caminho muito legal para a gente chegar nesse ponto. Até na primeira conferência nacional, a gente teve os encontros, né, de formação, até a Elza estava junto, no grupo que a gente estava das universidades, né, do ensino superior e dos institutos também federais. Então, eu acho que esse é um caminho muito legal, que a gente pode conciliar essas pesquisas acadêmicas
com a prática profissional. Tem vários eventos, né, como Manhãs Iluminadas, que a gente está tentando ressuscitar aqui no Paraná, o evento lá da UDESC, né, a Luz em Cena, é um evento super importante. A Camila organizou o primeiro evento na Universidade Federal de Uberlândia. Então, são eventos acadêmicos que buscam principalmente juntar a pesquisa acadêmica e universitária à prática profissional. Então, sempre trazer para junto dessas pesquisas acadêmicas e desses eventos científicos, principalmente, os profissionais da área. Acho super importante essa valorização, né, de mestres e profissionais que estão na área há muito tempo e que não têm necessariamente uma formação acadêmica, mas têm um conhecimento enorme a ser compartilhado, a ser valorizado, a ser difundido, principalmente. A gente tem aqui no Paraná, né, o Beto Bruel, que é um profissional exemplar da área da iluminação cênica e que não tem formação nenhuma, não tem formação acadêmica nenhuma, muito menos na área da iluminação cênica, mas que tem muito para dar, para compartilhar. Inclusive, nesse momento, ele está dando uma palestra, parte de um projeto no Teatro da Caixa, aqui em Curitiba. Então, eu acho que é muito importante essa união, é muito importante esse compartilhamento do conhecimento produzido nas universidades e da prática do chão de fábrica, né, como a gente chama, do palco. Eu acho que essa união só pode render belíssimos frutos, né, por meio desses eventos. Agora está acontecendo o evento lá em Goiânia, né, do Horst, né, do Rodrigo Horst, que é o Luz e Som. Então, assim, essa possibilidade de compartilhar conhecimento e de ouvir as demandas da classe profissional para as pesquisas acadêmicas e essa difusão das pesquisas acadêmicas. Eu tenho também mestrado e doutorado em iluminação cênica, meu mestrado é em formação, justamente na área de iluminação cênica, e o doutorado na prática. Então, eu sou iluminadora também. Sou professora de iluminação cênica e iluminadora há 30 anos e estou exatamente conciliando sempre esses dois universos, o universo acadêmico da pesquisa e o universo prático da prática em iluminação cênica. Eu não poderia ser professora sem ser iluminadora e, às vezes, eu sinto que a minha carreira profissional foi muito enriquecida pela minha carreira acadêmica. Então, eu acho que essa união a gente só tem a ganhar com essa parceria. É isso, Elô, acho que era mais ou Obrigada, menos esse o meu querida. recado. Muito obrigada, Nádia. Muito bom. Isso Heloísa, realmente nós, é uma. nós Desculpa, temos o só fazer um Gabriel comentário. Carreiro. Tá, nós temos o Tá, Gabriel Carreiro com a mão levantada. obrigada, queridão. Isso é uma coisa que tem surgido mesmo como uma solução que tem que ser haver mais investimento nessa parceria dos projetos Uhum. de extensão das universidades que podem realmente trazer formação, trazer apoio aos grupos teatrais mesmo que não têm capacidade de buscar isso É, fora. Então, isso é uma isso. coisa que tem aparecido muito. Até E só complementando tá, ainda, o meu laboratório de iluminação cênica aqui na universidade, eu tenho uma oficina de iluminação cênica que ela surgiu em 2010, já tem 14 anos que eu oferto esse curso, é um curso de 60 horas de prática em iluminação cênica, e eu ouso dizer que mais da metade dos profissionais que estão atuando hoje no mercado da iluminação cênica passaram pela oficina. Então, assim, um curso que nasceu originalmente para atender a comunidade acadêmica, mas como é um projeto de extensão, é aberto à comunidade externa, hoje atende muito mais a comunidade externa do que a comunidade acadêmica. E não só no sentido de formação de novos profissionais, tem muitos profissionais, homens, que estão no mercado, mas eu tenho muito orgulho em dizer que hoje o mercado de trabalho em Curitiba é quase que dividido 50% e 50% por homens e mulheres, e essa minha oficina, a gente teve um projeto aí muito legal, chamava Todas Nós, falando sobre mulheres na iluminação cênica, e é muito legal ver a influência que a minha oficina e que o meu projeto, por conta de eu ser uma iluminadora mulher, teve na formação de várias iluminadoras mulheres
aqui no Paraná. Então, eu acho que isso também uma contribuição super forte do que a academia pode trazer para o mercado de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Nádia. Gabriel, vamos lá. Deixa só, antes de você começar a falar, Gabriel, eu queria só saber quantos mais vão falar para eu poder regular o tempo, porque daqui a 20 minutos a gente está voltando. Já vi que não deu muito para a gente fazer o tempo dos desafios e o tempo das soluções. Eu vou garimpando daqui das falas de vocês para botar numa tabela para eu poder falar lá na hora. Mas eu queria saber quantos mais a gente tem na sala para falar. Nós É, temos mais 7 pessoas, além do Heloísa. Gabriel. Nós Quantos? temos mais 7 pessoas Opa, contando com o Gabriel. meu E Deus, temos, para desculpa, as 9, então. nós O temos Gabriel, quem mais? 22 minutos, né, que a gente tem. Pois é, mas é São Gabriel e quem 7 mais? pessoas ao todo. Gabriel, Para Alex falar Barros, ainda? Nossa, gente, não, então vamos. que estão na sala. Que Ah, estão na tá, sala, as tá. pessoas que estão na sala. Mas quantos faltam para falar? Kátia não falou. Só o Gabriel que levantou a mão até agora. Mas alguém mais gostaria de falar depois do Gabriel, gente? Não? Jéssica, Kátia, Renato. Ninguém quer falar depois do Gabriel? Então vamos lá, Gabriel. Começando com a sua autodescrição e com as suas ocupações, seu local de origem. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Peraí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Eu tô agoniado com esse negócio. Peraí, deixa eu baixar minha mão. Pronto, baixei. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. É um prazer poder estar falando com vocês. Eu sou um homem afro-ameríndio, como você pode ver, mais pro indígena do que pro afro, mas não quero negar jamais as minhas raízes africanas, porque sou neto com muito orgulho de um baiano. Já falei isso diversas vezes aqui, mas eu creio que a gente precisa sempre valorizar a nossa ancestralidade. E não digo que por acaso, mas que talvez por obra do Criador, ele escolheu que eu fosse neto do colonizador e também daqueles que foram colonizados e trazidos para cá. Sou neto de um espanhol e uma avó portuguesa, mas que também eram migrantes. Então sou neto de pessoas que saíram das suas casas em busca de melhorias, como tantas outras por aí. É, eu moro aqui em Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil. Sou um homem de 43 anos de idade, da minha etnia a qual eu pertenço, da etnia Macuxi. Gente, Eu não tenho formação acadêmica, eu me senti muito representado na fala do Daniel, da Nádia, enfim, na fala de várias pessoas aqui, o próprio Marcão, quando ele coloca que, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que poderiam contribuir mais conosco, que estamos em busca de formação, e às vezes tem uma postura inadequada, incompatível, né, com o nosso universo artístico, cultural, mas a gente entende que cada cabeça é um mundo. Dentro da fala do Daniel, eu também concordo com o apontamento que ele fez sobre questão de profissões que, dentro das artes técnicas, é, elas poderiam ser equiparadas, não sei se esse seria o melhor termo, em relação aos mestres da cultura popular. Por exemplo, isso, né, que eu estou usando, nós tivemos a grata satisfação das nossas mulheres artesãs ali da nossa comunidade, da Raposa Serra do Sol, da etnia a qual pertenço, Macuxi. Elas receberam o IG, que é o índice geográfico, para mostrar da onde é a origem das panelas de barro, né? Então, assim, são mulheres que trazem ali um trabalho que já foi construído por todos os seus ancestrais e elas continuam fazendo, mas ainda não tinha sido recebida pela primeira vez. Em Roraima, a gente tem esse selo que foi dado, e elas fazem um trabalho que é extremamente técnico, é um trabalho que é artesanal, mas é um trabalho que envolve uma técnica muito apurada, que se não fizer da maneira correta, a panela não vai ter
a sua função bem feita e você poder, já tem estudos, tanto científicos como até das pessoas que trabalham mais na área de nutrição, que as panelas de barro são as melhores panelas para você fazer a sua comida pela questão nutricional do próprio material da panela. Então, assim, a gente entende que são tantas coisas dentro desse nosso universo que a gente faz parte, que a gente precisa de fato, a questão das normas reguladoras, como que a gente vai classificar tudo isso, como que a gente vai fazer para quem não tem formação, tipo eu, que fui me formando com a vida. Enquanto o Daniel estava falando, eu estava me recordando que do início, né, da minha atuação, eu comecei fazendo no SESI aqui de Roraima, meus primeiros passos em formação, digamos assim, dentro da instituição do SESI, estudando violão, depois canto coral no próprio SESI. Depois daí fui para o Coral Canarinhos da Amazônia, onde tive a grata surpresa de conhecer a maestrina Miriam Nascimento Blois, que infelizmente, devido à Covid, já não está mais conosco. E chegou um determinado momento que, dentro da formação que ela me deu, para além da questão vocal, para além da questão interpretativa, além da questão de postura, de posicionamento, de projeção, ela também me colocou numa função que, de certa forma, ela me formou sem me dar um diploma, aonde eu me tornei o produtor do palco, onde eu montava todo o show, onde eu preparava todas as questões que iriam acontecer dentro da nossa apresentação, dentro do nosso espetáculo, ao qual eu fazia parte. Então, eu era ali o coralista, eu era o tenor, era às vezes o cara que fazia um solo, era o cara que, mas também era o cara que estava no backstage, como o Daniel falou. A gente não só participa dali da cena, do momento, do espetáculo, mas a gente também está por trás fazendo várias coisas que às vezes isso não entra dentro do nosso fazer cultural, porque muitas vezes nós mesmos, eu antigamente, eu não me reconhecia como um produtor cultural. Eu achava que eu era um cantor que gostava de estar no meio ali dos bastidores. E aí a gente vai entendendo, a gente vai aumentando a nossa percepção, a gente vai começando a compreender que sem aquela nossa função não funcionaria tão bem como funcionou depois. Então eu entendi que eu tive o privilégio de ter uma mestre. Peço perdão, infelizmente a gente se emociona porque Maestriano foi uma pessoa muito importante na minha carreira artística, não só na parte da música, mas também nessa questão de controlar, de chegar e passar para todos os coralistas, né? Chegou um determinado momento que ela falou: "Ó, você vai controlar isso aqui, você que vai chegar na frente. Ah, mas eu também canto, eles vão achar que eu estou querendo mandar neles. Se vire, dê seu jeito, você vai passar como vai fazer, quem vai fazer, a hora que vai fazer, e é você que vai coordenar isso para eles." Então eu tive que aprender fazendo, eu não tive um curso para isso. Eu levava para todos os técnicos antes do espetáculo, eu já entregava para o técnico de iluminação, para o técnico de sonorização, para o cara que estava ali, o hold, para ele entender quantos microfones eu iria precisar, qual era a hora que entrava o microfone, qual era a hora que a iluminação teria que estar focada em um determinado ponto ali, onde a gente ia ter uma interpretação, né? A gente chegou a fazer ali o Fantasma da Ópera e eu interpretava o Fantasma da Ópera, enquanto o outro coralista cantava, eu fazia interpretação ali, artística, meio que teatral, e tudo isso a gente tinha que passar esmiuçado, e eu não entendia antes que isso era importante para o espetáculo. Por quê? Porque eu não tive formação. Ninguém disse para mim: "Olha, Gabriel, isso aqui que você está fazendo é uma produção, isso aqui que você está fazendo é um mapeamento do palco, você está passando aí para eles tudo que vai precisar no dia de maneira técnica." E eu não sabia disso. Então, assim, a gente teve dificuldade, como, por exemplo, agora a Nádia estava terminando de falar. Deixa eu é... só Gabriel, desculpa, eu vou Oi. te interromper um pouquinho só para a gente pensar o seguinte. Você está falando, na verdade, de profissões e universos que não são o tema específico de hoje. E a gente, Uhum. eu cometi um erro, quero pedir desculpa a todo mundo, que eu vi só 5 pessoas no início da sala e não vi que foram chegando, como estava escrevendo, prestando atenção na escuta, Tranquilo. não vi que foi chegando mais gente e o tempo foi passando, muito mais gente precisando falar. Então eu vou ter que dar uma enxugada,
vou te pedir, te Tranquilo. agradecer. Você tem participado de vários e tem sido muito bacana, é muito bom te ouvir, mas eu queria pedir para a gente passar a palavra. O Renato, do backstage, está querendo falar e a gente só tem menos de 10 minutos para Tranquilo. voltar. Tá bom? Obrigada, Beleza. querida. Querido, mil desculpas. Vamos lá, Renato. Então vamos lá, Renato. Você depois vê se o Paulo consegue. Tá triste a técnica, eu não consegui abrir o microfone aqui, essa Oh, tecnologia tá meu matando mais mesmo, né? Diga, Então, querido. pessoal, boa noite. Eu não acompanhei muito, peço desculpa, eu cheguei mais ou menos uma hora atrasado, não consegui chegar, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco na questão da técnica, né? Da Da questão da formação, formação, né? Exatamente, o nosso da foco. formação da área técnica, né? Então, o que eu vejo de dificuldade aqui, que eu acho que a gente podia investir, é o seguinte, como já falaram algumas vezes, o pessoal tem muito conhecimento, não tem nenhuma formação, né? E não chega nem a informação que ele é um técnico muito bom, igual os técnicos de empresa. Poxa, não tem um de nós que faz mais trabalho que os técnicos de empresa, né? Todo dia eles estão fazendo áudio, todo dia. Só que, pô, lá eles aprendem também que quase que estão fazendo favor, né? Estão trabalhando de favor, não sabe se valorizar, não aprende a se valorizar e muito menos a fazer o cachê valer mais, né? Então, quando a gente faz essas formações, eu acho que a gente tem que pensar também, até porque esse pessoal tem que viver, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim. Essa galera tem que viver, né? Às vezes eles não têm tempo para sair dali, para gastar um tempo numa formação, e sendo que eles são exímios técnicos por experiência, né? Então, o que eu penso sobre isso, sobre essa galera, é que de alguma forma a gente tem que fazer essa formação chegar para eles, não que eles tenham que fazer, né? Fazer uma prova, alguma coisa, mas fazer essa formação chegar para essa galera que está dentro das empresas, né? Que já tem esse conhecimento empírico. Outra coisa também, que já está acontecendo nesse movimento da gente dar entrada no CBO, mas, pô, a gente tendo as formações, a gente passando os cursos, não, e ainda assim não tendo reconhecimento por aquilo que vocês estavam falando, é só o IATEC que pode dar esse tipo de conhecimento, de certificado técnico, certo? Então acaba que a gente fica batendo no mesmo lugar, né? Então, eu acredito que duas coisas que seriam bem importantes é essa questão da galera da técnica, que de fato são exímios técnicos e precisam dessa formação, e a gente bater mais firme nessa questão do CBO, né? Eu também já estou ficando coroa, quero aposentar, tá difícil. Então é isso, pessoal. Eu perdi muito da reunião, não vou tomar muito do tempo. Acho que essas duas questões elas são bem importantes. Queria deixar Muito essa contribuição. obrigada. Muito obrigada, Obrigado. querido. E o Paulo, vai conseguir falar? Ele falou que o microfone está ok agora. Pode Alô, falar, Paulo. Oba, tudo bem? maravilha. Qual é seu Tudo nome? bem? Depois só quero saber, Renato, de onde você é, viu? Que eu não te perguntei, você não falou. Tá. Ficou apertado o Eu tempo, sou o gente. Ai, que Paulo, pena. Fala, tá. Paulo. Eu sou o Paulo Brasil, eu sou cenógrafo, especializado em cenografia de televisão, tá? Eu comecei fazendo projetos há uns 20 anos atrás, aí eu me cansei um pouco da parte assim você quando faz só projeto, você corre atrás da cenografia, aí você depara sempre com um marceneiro difícil, ele fala para você assim: "Não, isso não dá, isso não é possível", tal. Aí de repente eu falei o seguinte: "Quer saber? Eu vou pegar e pôr a mão na massa". Aí, há uns 20 anos atrás, eu fui para o Senai, fiz marcenaria, aí depois fiz acabamento, fiz não sei o quê. Então, hoje, assim, né, eu já bem andado na minha parte de cenografia, eu tenho 35 anos de cenografia de televisão, entendeu? Trabalho para as grandes televisões aqui de Minas Gerais, faço cenografia do Iapoque ao Chuí para um monte de gente. Então, assim, eu tenho um site que o site não, eu tenho umas referências, porque assim, como todo bom artista gráfico do Brasil, uma desorganização absoluta em termos de portfólio, em termos de apresentação, mas eu tenho um Paulo Brasil 58 no Instagram e tem um cenográfica ainda lá no Facebook. Mas o que eu gostaria de colocar para todo mundo é o seguinte: eu dou, eventualmente, todos os anos, eu dou aulas de arquitetura efêmera na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E eu já comecei a elaborar uma série de cursos. Antes da pandemia, eu dei um curso no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil, que foi muito recebido pela galera de arquitetos novos e tal. Então, assim, eu gostaria de realmente participar, porque eu tenho o mesmo problema. Eu não tenho uma formação, sabe como? De ofício, né, de registro.
Só que eu gostaria de colocar para todo mundo, que é uma coisa que eu estou em elaboração agora, que é o FMG, ela tem um programa de doutorado assim, você comprovando a sua experiência, você sendo capaz de, ao longo de um determinado tempo, igual eu, por exemplo, tenho 36 anos, você sendo capaz de comprovar por uma série de requisitos que eu faço, confere um diploma a nível de doutorado, tá? Para para o ofício que você se propõe. Então, eu estou tentando agora, eu vou me organizar para colocar isso, mas assim, eu tenho pouco tempo, entendeu? Eu não sou uma pessoa que dispõe de muito tempo, eu nunca fiz muita publicidade, eu nunca fiz muita propaganda, inclusive cheguei a PQ Brasil, porque eu tinha uma vontade de trazer alguma coisa de Praga para Belo Horizonte. A minha vontade mesmo é fazer uma bienal cenográfica em Belo Horizonte. Entrei em contato lá com o povo lá na República Tcheca, mandei a minha filha lá, não conseguiu achar ninguém, aí eu cheguei a PQ Brasil aqui. Então, estou aqui me sentindo muito honrado pela abertura, agradeço a todo mundo. E aí, estou aí no meu contatinho, se a gente quiser se organizar mais, eu achei esse movimento extremamente importante, tá? Porque isso é legal, porque assim, quando eu comecei a fazer cenografia, não existia faculdade nem nada. Eu comecei colando, pregando e fazendo. Então, estamos aí. Muito obrigado pela atenção, tá? Muito obrigada, Paulo. Gente, eu não sei se vai dar tempo de eu falar alguma coisa, mas eu queria falar um pouco da minha história. A gente provavelmente vai ser subtraído daqui para a sala geral de novo. É, eu sou branca de cabelos iluminados pela vida, tenho 63 anos. Minha formação, eu fiz faculdade de desenho industrial. Antes de me formar, fui convidada por um cenógrafo para ser sócia dele. Simplesmente, meu primeiro trabalho de cenografia foi para a Companhia do Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, das companhias mais importantes do Rio de Janeiro, que eu assinei junto com Martin Gil, com Sérgio Brito em cena, enfim, era a direção do cenógrafo da companhia, que convidou Martin Gil para fazer a cenografia e eu assinei junto com ele. Então, comecei a trabalhar, eu já estava, aí fui convidada para ser atriz também, comecei a fazer cursos. A vida das artes, eu sempre amei, e a vida das artes foi me chamando. Fiz curso de voz, curso de dança, curso de interpretação. E de cenografia, não, eu tinha minha formação no desenho industrial. Cheguei a pensar, uma época, fazer outra faculdade. Eu fiz um projeto de graduação de um sistema modular para construção de cenários para escolas, salas de ensaio, que pudessem montar um trainel, um praticável, enfim, algumas coisas simples pudessem ser montadas, porque eu sofri como atriz em ensaio de não ter os móveis. Eu tinha que me deitar numa cama que não era cama, eram cadeiras concha durante o ensaio, improvisando, enfim. Minha experiência foi me mostrando dificuldades e eu comecei a tentar trabalhar em prol disso. Fiz muito adereço, fiz efeitos especiais cenográficos. Depois, por 2 anos, muitos anos depois, eu tive 3 filhos muito jovens, então minha vida foi muito atribulada. Sou oitava filha, cuidando de pais velhos, enfim. E nos vai e volta de profissão, eu fui 2 anos sócia de uma pessoa que trabalhava com o teatro de bonecos. A gente trabalhou muito com coisas para educação para empresas e fui fazer meu mestrado nisso. Mas antes eu tive uma coisa de formação que foi assim importantíssima na minha vida. Eu trabalhei antes de nascer minha terceira filha, eu trabalhei por alguns anos no Centro Técnico de Artes Cênicas da então Fundacem, e o diretor era o cenógrafo Luiz Carlos Ripper, que, segundo Nelson Pereira dos Santos, é o inaugurador da direção de arte do cinema brasileiro. Ripper falava o tempo inteiro da democratização do conhecimento, falava o tempo inteiro de que a clareira na floresta devia ser o espaço cênico brasileiro, que a gente tinha que produzir bibliografia sobre as nossas especificidades, que a gente, né? Então ele procurava encontrar, ele fez um encontro nacional de cenotécnicos, cenógrafos e arquitetos teatrais. 40 dias, esses 3 grupos ficaram juntos lá dentro do centro técnico, debatendo terminologias, técnicas, interações de trabalho. E o Ripper foi assim um diferencial na minha vida, me marcou barbaramente. E eu fiz um mestrado sobre essa questão da educação e o marketing com a técnica, usando a técnica do teatro.
fiz na engenharia de produção, ó, eu fiz desenho industrial na graduação, engenharia de produção no mestrado e fiz doutorado nas artes cênicas, fazendo, organizei, cataloguei todo o acervo do Ripper e descobri montes de outros trabalhos educativos dele, de políticas culturais. Ele era um monstro criador. Enfim, isso me influenciou. Meu trabalho hoje em dia é totalmente ripperiano a interação entre o trabalho do ator e o trabalho de cenógrafo. Eu dei aula vários anos numa escola de artes técnicas que chamava Luiz Carlos Ripper. Fui para lá pelo nome, acabei ficando, trabalhei 6 anos lá, que formava contra-regra, camareira, aderecista, carpinteiro cênico, serralheiro cênico, enfim, opção de coisas. Essa escola, infelizmente, não existe mais. Era gratuita do governo. Bastava ser alfabetizado e ter mais de 18 anos, sem limites de idade. Tinha gente de todas as idades, era incrível. Com estágios na prática, era uma escola incrível. Depois aí parei porque eu fui fazer o doutorado, depois dei aula na Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes. A gente deve sair. Para dando cenografia para os atores, que eu acho também uma coisa importantíssima, que os atores entendam por que aquele ambiente no qual eles vivem. Isso era uma experiência interessantíssima. Os outros professores falavam que sentiam uma diferença gigante nos alunos depois que eles passavam por mim, tinha uma outra percepção do espaço. Enfim, isso também o Ripper, nas pessoas que eu entrevistei sobre ele, a coisa dele conversar muito para criar a cenografia, ele conversava muito com cada ator, cada atriz, para criar o figurino, para criar o cenário, para entender todos os modos da ocupação daquele espaço, além de conversar com os diretores. Dessa vez, eu acho que nós não fomos subtraídos automaticamente, tem uma. 13 segundos. 13 É. segundos. Oh, 10 então, segundos. 9. então vamos lá, gente. Vamos lá. Então é 3, isso. 2, 1. Vamos!